não sei como você quer começar, Adriano, mas tem as questões que o Mário Engler deixou em aberto, que a gente pode debater, mas o Guilherme também estava inscrito para fazer uma consideração, e depois, quem quiser também, só pegar o microfone, tá? Não tem pedir nada. Não, eu nem devo começar. Pegando o gancho do que o colega falou, daquela forma de corrupção, meu exemplo era o seguinte. No Brasil, é muito comum que cirurgiões, por exemplo, cardiologistas, eles se reúnam momentos antes de fazer uma cirurgia para colocar uma ponte de safena ou um stent no seu paciente. Eles se reúnem com as empresas, com os representantes da empresa que vão fornecer o produto que vai ser utilizado na cirurgia. Esses cirurgiões, muitas vezes, são de hospitais renomados. Aliás, cirurgiões em geral, Hospital Sírio-Libanês, vários cirurgiões de vários hospitais. Minha pergunta é, considerando que essa escolha é feita, muitas vezes, baseada na comissão que ele vai receber no produto, que varia, às vezes, de 20% a 30%, eu posso considerar isso um caso de corrupção privada? Como eu disse, né, no intervalo, isso vai depender do conceito de empregado do que se parte, né? Se você considera... Isso pensando sempre no tipo alemão, né, porque é o tipo mais representativo, na minha opinião. E é pensar se o médico é empregado de alguém, de alguma coisa, né? Se for considerado empregado, poderia ser, sim, um crime de corrupção privada, né? Porque a fornecedora do stent ofere uma vantagem, né, concorrencial, e o médico recebe uma vantagem, né, pessoal, patrimonial. Sim. Mas, nesse caso, eu acho que o que torna a ação mais reprovável não é uma lesão à concorrência, né? É mais uma preocupação com a saúde, né? Com assim, algo tão valioso, né, que vai decidir a vida, né, de uma pessoa, pode ser assim influenciado, pode ser comercializado a esse ponto, né? Aí então isso cairia mais na questão que o colega tinha falado anteriormente dos medicamentos, etc., né? Mas se a qualidade dos dois mesma, produtos, né, for a mesma, que é o que acontece geralmente, assim, na parte de cirurgia, aí sim poderia se pensar realmente que uma corrupção privada, que lesionaria a concorrência, né? Tá, obrigado. Adriano, no mercado de combustíveis, na relação entre distribuidora e posto revendedor, é muito comum as distribuidoras, por exemplo, oferecerem preços diferentes, da mesma bandeira, oferecerem preços diferentes de combustível para os postos, em troca de benefícios, bem na semelhança com a questão das bebidas. Tá? Uhum. A minha pergunta é, isso, pelos tribunais, não tem sido considerado crime de concorrência desleal, porque os tribunais entendem que é livre a relação comercial mesmo da mesma bandeira, é livre a relação comercial e a opção de preço. Sim. A minha pergunta é possível, pelo tipo penal projetado, pelo artigo 172, é possível caracterizar isso, pelo que você estudou referente à corrupção privada, é possível caracterizar isso como uma vantagem indevida? Você acha que é possível criar isso dentro de uma questão de corrupção privada? Talvez, se o representante ou empregado da empresa receba essa vantagem, mas se a empresa como um todo recebe a vantagem, eu creio que não. Mas pensando sobre o ponto de vista de que o bem jurídico possa ser a livre concorrência também, sim, ou até essa questão da amplitude do bem jurídico, como acontece na Inglaterra, você acha que... Porque, às vezes, é difícil identificar o bem jurídico. Sim. Né? E isso é o que até justifica a crise do próprio bem jurídico. Sim. Então, eu acredito que seria, na verdade, delimitar... Se eu poderia identificar isso como delimitar essa situação como uma vantagem indevida e não, na verdade, verificar se existe um bem jurídico ou não, nesse, sim, exemplo que eu te passei. Sim. Não, talvez o conceito de vantagem indevida estaria preenchido.
Mas o conceito de empregado, né, porque o tipo é composto pelas elementares. Então, uma elementar estaria presente, mas a outra não, que é a vantagem devida recebida por um empregado ou representante da empresa. E essa vantagem tem que ser pessoal mesmo. Mas isso não exclui a possibilidade disso constituir um crime contra a livre concorrência, mas um outro crime, não de corrupção privada, ao menos nos moldes clássicos, né, que eu apresentei aqui. Só seguindo essa questão, só mais uma pergunta, mas seguindo essa questão da crise do bem jurídico. A corrupção, nos últimos 10 anos, ela tem sido estudada junto com a teoria dos jogos. Que é justamente a ideia da corrupção, ela é maximizar o ganho. Sim. Né? É o que justifica, na verdade, a própria corrupção. Então, a minha pergunta é, numa ideia mesmo do que o professor Mário Engler falou, numa ideia de prevenção positiva, será que a criminalização do crime de corrupção passiva não seria uma forma de quebrar esse ganha-ganha da corrupção? Que, por exemplo, na livre concorrência, na concorrência desleal, você tem interesses opostos, né? Porque, quer queira ou quer não, por mais que você possa combinar o preço, eles são concorrentes. Então, já existiria uma quebra, pela própria ideia da teoria dos jogos, já existiria uma quebra dos interesses, né? Agora, no caso da corrupção, tanto corrupto como corruptor estão ganhando. Sim. Né? Então, será que numa ideia mesmo de prevenção positiva não seria interessante a criminalização desse tipo de conduta, da corrupção passiva, justamente porque essa questão da própria crise do bem jurídico, essa questão do incesto no direito penal alemão e o julgamento do Tribunal Constitucional alemão referente ao incesto, você não acha que essa questão da prevenção positiva não seria uma ideia justificável para poder criminalizar a conduta? Assim, a prevenção geral positiva é uma das explicações para a existência da pena como um todo, né? Então, isso é um plano, né? Teoria da pena, por que existe a punição, sei lá, porque você encarcera uma pessoa. Agora, o que é criminalizável é outra discussão. Então, eu acho que você não consegue, apenas com o argumento da prevenção geral positiva, você não consegue legitimar nenhuma criminalização. Você tem que mostrar justamente o que aquela conduta lesiona. Então, são dois planos diferentes. Então, eu acredito... Exato. Exato. Então, eu acho que só com o argumento da prevenção geral positiva não é possível. Posso fazer um comentário rápido nesse meio tempo? Enquanto eu estou tentando... Era isso, mas se você já conseguiu, eu espero. Obrigada. Adriana, eu queria agradecer de novo você estar aqui, a gente está aprendendo muito. Eu também sou tributarista, assim como a Tatiane, e eu queria perguntar, considerando que você tem um conhecimento comprovado pela sua apresentação de outras jurisdições e como elas tratam a corrupção privada, se você teria uma proposta ou uma visão mais prospectiva de como o Brasil pode tratar essa matéria e, adicionando isso, como você vê o direito tributário ajudando o direito penal ou práticas sancionatórias, não necessariamente penais, talvez administrativas, para coibir ou prevenir esses atos de corrupção privada? Bom, a respeito de como o direito tributário poderia ajudar a prevenir essas condutas de corrupção privada, eu sei muito pouco. Então, assim, eu espero aqui aprender um pouco com vocês. Mas eu desconfio que pode ajudar muito, né? E existem vários modelos, né? O modelo americano é um, o modelo alemão Sim. é outro, que os pagamentos feitos a título de propina não são deduzíveis, Dedutíveis, etc. isso. Dedutíveis, e talvez isso, se isso se mostrar realmente eficaz, talvez seja dispensável mesmo um crime de corrupção privada no Brasil. Eu não estou convencido de que nós precisamos de um crime de corrupção privada. Ainda não. Talvez daqui a 2 anos, quando eu terminar minha pesquisa, eu esteja convencido, mas, por enquanto, não. Eu seria muito reticente em introduzir agora um delito de corrupção privada.
E se fosse introduzir, ele teria que ser bastante restrito, muito mais restrito do que está no projeto de reforma do Código Penal. Obrigada. Só aproveitando na linha do que o colega disse, se no final do dia a corrupção mesmo pública, ela afeta a concorrência. Ela pode afetar Sim. a concorrência. Sim. Se a gente penaliza uma conduta que afeta a concorrência, mas sem pedir dano, sem exigir uma comprovação do dano, será que, de certa forma, você está tentando corrigir uma falha do capitalismo? Então, talvez pela teoria dos jogos, você está tentando corrigir uma falha do capitalismo por um modelo do justiça criminal que também é uma falha do capitalismo, que não funciona. Então, eu queria saber com você se, de repente, uma estratégia não seria exigir que houvesse um dano efetivo para a concorrência e tirar a questão, porque a gente estava comentando da questão dos descontos de uma empresa, como uma empresa pode dar descontos, e aí se for um empregado, então se for para um nível individual, aí isso já vira um crime de corrupção. Uhum. E que na minha visão isso é uma questão de há uma falha do capitalismo, há uma tendência à deslealdade. Como que o direito penal vai reagir a isso? E na minha visão, talvez o direito penal só haja quando houver um dano efetivo, comprovado. Eu acho que a sua posição é uma posição pessoalmente defensável. Eu também sou a favor de que os tipos sejam mais restritos e que, se possível, sempre se exija um dano. Então, mas como eu disse, ainda não tenho uma posição final a respeito, mas ao menos se o Brasil possuísse um tipo de infidelidade patrimonial como tem a Alemanha, eu acho que não seria necessário um tipo de corrupção privada, porque o tipo de infidelidade patrimonial, como na Alemanha e outros países, exige um dano patrimonial. E o delito de corrupção privada não exige, então, se você quer resguardar os interesses da empresa, você estaria antecipando a tutela penal, o que, de certa forma, é problemático. Só uma última sugestão. No caso 3, eu lembro durante a sua apresentação, você falar sobre a questão do estelionato, que podia ser cometido um estelionato contra a empresa. Sim. No caso 3, eu acho difícil, inclusive, de enxergar o estelionato contra a empresa, porque assim, a empresa até pode ser vítima do estelionato, mas ela não seria enganada, né? E no caso ele é o próprio dono. Então, No 3? no caso 3, do clube de futebol. Ah, sim. Eu pensei nisso, eu deveria ter formulado um pouco diferente, porque depois ele é acionista majoritário, né? É que eu pensei que ele seria tipo um representante daquele consórcio, né, da união dos dois times. Então, nessa condição de representante, de empregado, ele não seria o dono. Então, nesse caso, ele poderia estar enganando esse consórcio. Assim. Mas do jeito que eu escrevi, né, talvez realmente não seja. Ele estaria auto-enganando, né? Então, não seria estelionato. Nesse caso, me ocorreu agora com a fala dele, daria para se cogitar de apropriação indébita? Porque eu estou me apropriando, né, indevidamente desse 1% por conta do superfaturamento. Não seria mais fácil do que o estelionato? Da empresa. Mas o dinheiro já era da empresa? Porque a Era. apropriação indébita pressupõe que o dinheiro... O dinheiro era da empresa e eu, o que controla o consórcio, estou me apropriando daquilo. Porque eu enxergo mais como se realmente a parte ativa... Porque a empresa está pagando mais por conta do superfaturamento. Sim. E aí... Talvez houvesse... talvez, eu não conheço muito bem o tipo de apropriação indébita, mas talvez houvesse um problema técnico aí talvez não fosse
Mas essa ideia está correta, porque nesse caso, esse caso foi o caso... Eu posso falar porque é um caso julgado, público, né? É o caso da Allianz Arena, em Munique. Né? Esse consórcio era formado por Bayern de Munique em 1860. Esse que você viu ontem. Então, nesse caso, além de corrupção, se cogita em infidelidade patrimonial, que é próximo dessa ideia de apropriação indébita. Né? Que o sujeito tem que administrar um patrimônio alheio e ele o administra violando os deveres inerentes àquele cargo e causa um dano patrimonial. Então, seria... Ia sair, sei lá, 100, e aí saiu 110. E a empresa paga 110 e depois aquele que recebe me transfere os 10. Sim. Mas aí... Também. Mas aí o dinheiro já não é mais da empresa, né? Quem paga é o outro. Ele não se apropria do dinheiro. Ele recebe. Mas o funcionário se apropriou porque ele causou esse pagamento de 110 e não de 100. Tá? Para receber os 10, não sei. Mas eu acho que não dá para interpretar, apropriar assim tão extensamente. Poderia ter sido 90, exato. Mas não apropriar no sentido do crime de... Porque, né, em direito penal você não pode interpretar tão extensamente assim a se apropriar, porque o dinheiro saiu da empresa, foi para outra e a outra que pagou. Né, essa diferença. Então, como eu disse, no caso da Alemanha poderia ser um de infidelidade patrimonial, que traduz bem essa ideia, né, esse desconforto, né, você causou um dano à empresa patrimonial além da corrupção. Tem concurso, exatamente. Adriano, muito obrigada mesmo Que isso, eu agradeço. pela aula, achei muito rica. Ao longo dela, você falou bastante de modelos, de conceitos, especificamente o conceito da corrupção privada. Eu não sou também uma pessoa de direito penal. Meu olhar para a corrupção, então, ele tem um outro ponto de partida, mas inevitavelmente passa pelo penal. E na conversa, eu conversando com a Nara, eu me lembrei de um artigo, achei ele aqui no The Guardian, em que o jornalista ele fala o seguinte: não vamos nos enganar, né? Ele fala, we may not bribe, but corruption is rife in Britain. O que ele está criticando? Ele está falando, tudo bem, a gente está bonito aqui na fita, 14ª posição no ranking mundial, mas o que eu vejo corrupção em todo lugar. Então, ele fala, olha, a própria criação do conceito social de corrupção, e o conceito jurídico, ele acaba sendo bastante influenciado, seja porque os players, como no caso do FCPA, têm um interesse em level the playing field, fazer com que todos joguem nas mesmas regras, seja porque, em algum momento, ele fala, porque em algum momento existe a ideia de adequar o conceito é tal que para cá ela é corrupção, para cá ela é só business, é negócio. Tá? É economics só. Então, aqui... Então, existiria um interesse também na adequação dos conceitos. A pergunta que eu faria para você é que ainda que sua conclusão seja de que não seria necessário um tratamento penal para o conceito de corrupção privada, se existiria alguma forma ou algum benefício de haver uma construção social, cultural, de um conceito de corrupção ampliado que escapasse desses interesses, alegados interesses de construção de conceito, e que, por sua vez, deixassem claro quão reprovável é
ou são determinadas condutas, ainda que reguladas pelo direito societário, pelo concorrencial, etc., e não necessariamente pelo penal. Eu creio que sim, e não só... Acho que não é só necessário que esse tipo de conduta seja reprovada, né, socialmente, haja uma cultura entre as empresas, né, de enxergar isso como errado, mas talvez poderia, se não for o caso, né, também não, eu já falei que não estou certo, se não for o caso de criar um tipo penal, que seja um ilícito administrativo, né, que seja tratado administrativamente com multas às empresas, etc. Hã? Aí tem esses problemas técnicos, né? Poderia ser o CAD. Mas poderia ser o CAD, mas assim, seria uma ideia, né? Porque às vezes, embora a gente fale assim, não podemos sobrecarregar o sistema criminal. Sim. O sistema criminal ele é composto de várias peças, né? Sim. Eventualmente, atribuir algumas funções para determinadas peças ainda faça sentido. Sim. Não que eu veja alguma que hoje funcione Sim. sem... eu acho que esse debate né? Está aberto ainda, né? Tem que se pesquisar mais se essa conduta é realmente tão danosa que justifique, né, que a criação de um tipo penal. Eu não consigo visualizar, da forma como você coloca, por que a corrupção pública seria tão mais danosa do que a corrupção privada. De fato, a gente tem na corrupção pública um bem maior, que é o coletivo, enfim, todo um valor que você atingiria ao todo. Só que, da mesma forma, na corrupção privada, você tem um bem particular que eu entendo que ele não merece menos valor do que o bem coletivo. Então, eu não consegui entender ainda por que, do seu ponto de vista, a corrupção pública poderia ser um tipo penal e a corrupção privada não deveria ser tratada dessa forma. Mas qual seria o bem particular nesse caso? Vamos pensar, o dinheiro da própria empresa, o próprio faturamento, um superfaturamento, você está fazendo uma diminuição do lucro, uma menor eficiência dentro da empresa, afeta a produção como um todo. Isso, para mim, não é menos importante do que um bem público, vamos supor, um dinheiro que um deputado tenha utilizado de forma indevida para pagar um almoço para os amigos com cartão de crédito do governo. Entende? Eu não consigo visualizar essa diferença. Eu não acho que esse bem particular, né, o patrimônio da empresa, não sejam merecedores de proteção pelo direito penal. O meu ponto é que existem outros tipos que cuidam disso, né? Pode ser o estelionato, ou no Brasil, igual eu disse no começo, talvez falte esse tipo de infidelidade patrimonial, que eu acho talvez mais adequado do que o delito de corrupção privada para proteger os interesses e o patrimônio da empresa. Né? Que isso, inclusive, está previsto na Convenção da ONU de 2003, que é a malversação de bem, ou peculato privado, seria uma espécie de peculato privado, né? Isso está previsto na Convenção da ONU e o Brasil assinou, ratificou e promulgou essa convenção. Então, esse tipo poderia estar no Código Penal. Eu acho que ele seria mais adequado, porque ele também é mais seguro, que ele exige o dano, do que o delito de corrupção privada. Adriano, se você me permite, posso fazer uma pergunta para a professora aqui sobre a questão agora é o debate. Do conceito cultural de corrupção. Eu queria saber, mais ou menos, como fora do direito penal se vê, porque o que é corrupção? No Brasil, você tem dois tipos penais que eles, no nome em iure, está lá, corrupção. Então, mais ou menos, a gente identifica como corrupção, até por uma pesquisa, talvez, a pesquisa te indica aqueles dois tipos penais e não necessariamente dentro da ideia cultural de corrupção.
que seja essa malversação ou então essa infidelidade patrimonial, mais num senso, numa questão maior. E a minha questão é o seguinte: como a gente faz? Porque se a gente fora do Brasil tem crimes, por exemplo, bribery, você tem outros. O melhor seria a gente criar um novo nome para esse tipo de conduta moralmente, que ela é ruim não só moralmente, mas economicamente ineficaz, ou se a gente reconstrói a corrupção, porque a gente está tentando, no penal, adaptar, porque normalmente o tipo penal ele tem que se remeter a um bem jurídico, e a gente está tentando chamar de corrupção a proteção a vários bens jurídicos diferentes. Se não seria melhor, talvez, a gente criar uma nova expressão para dizer isso? Porque, às vezes, só esse rótulo poderia ajudar essa sensação ali de que o crime está acontecendo, porém, talvez não seja o tipo penal, e a gente parar, entre os pesquisadores e a cultura, a gente parava de se desencontrar. Eu queria te ouvir nisso. Eu também não sei se eu tenho uma resposta clara e objetiva para a sua pergunta, mas pensando, né, Shakespeare, né? What's in a name? Tem uma série de coisas por detrás de um nome e para a gente do direito por detrás de um conceito. Tomando, por exemplo, na bandeira LGBT, você tem toda uma discussão de conceito de casamento. Né? Então, o que é? Não, tem que ser... qual a composição, tipo do casamento? Tem uma necessidade, por outro lado, de assertividade de direitos nesse... Né, no direito de família, por exemplo. Na reflexão sobre a corrupção, quem não é do direito penal tem uma sensação de, puxa, mas é difícil entender que uma sobrecarga no sistema ou dificuldade de execuibilidade, de execução, são motivos suficientes para não haver uma alocação dentro do ordenamento jurídico de uma conduta que é tão reprovável. Então, se a ótica vem toda do direito penal, vocês têm, já entendi, 2.000 argumentos para dizer que não é o lugar certo, não é o locus certo. Em português, no linguajar técnico, malversação peculatória, a gente tem uma série de nomes próprios. No linguajar comum, né? Nos Estados Unidos você tem bribe, graft, não sei o que. Aqui a gente não tem. Para a gente é tudo corrupção. Então, para a criação de uma cultura dentro de uma empresa, por exemplo, eles têm aqueles super manuais de presentes acima de tanto, de ética, você leva, faz leilão, não pode receber nada. Mas não é diferente você falar, isso aqui é um ato de corrupção. Essa mesma corrupção que é proibida no âmbito do seu trabalho, das relações negociais, ela tem uma dimensão maior, eventualmente mais danosa no âmbito público, com grand corruption, political party. Então, assim, o que a gente chama de petty corruption, da corrupção pequena, que até a gente enquadraria alguns dos casos, no caso do espumante, no olhar ele é pequeno, um caso de pequena, mas numa escala social de quantidade de casos, danos sociais. Então, eu não sei, mas se o direito penal não tem esse papel de, ainda que é super, não sei se nem paradoxal o adjetivo certo, mas é estranho falar que seria importante ter a regra para efeito da criação de um conceito social ampliado. E aí um bem jurídico de tessitura social, de prática aprimorada. Então, mas eu fiquei pensando agora aqui. Acho que tem duas questões. Uma até fica para os alunos aqui do mestrado. Uma análise dos tipos penais que a gente já tem
e quais condutas já estariam cobertas, porque tem a apropriação indébita, já mencionaram, tem o 177, tem a 8.137, além dos tipos penais que o Adriano mencionou. Então, assim, para ver, no fim do dia, o que sobra mesmo? E do que sobrou, seria realmente necessária uma intervenção penal? E eu fiquei pensando, será que uma sanção tributária não seria suficiente para a corrupção privada, por exemplo? Renda obtida mediante comissões desses tipos, a tributação é 70%. Ou não é dedutível, enfim, alguma medida tributária que onerasse de uma forma tão violenta esse tipo de recebimento ou pagamento, que tornaria altamente desestimulante para todos os players. Mas a prova, o problema penal também é... Acho que esse já... Que deu. Obrigada. A prova de que a origem da renda está vinculada ao recebimento daquela comissão em virtude daquele contrato. Então, mas porque a pessoa não vai declarar. a dificuldade é a mesma. Como que nós vamos descobrir no penal? É mais difícil até a gente descobrir no penal. Disso, você também não sabe como é. Se você não sabe a origem, nós no penal não sabemos nem que foi feito a escrituração desse valor. Em alguma medida, isso talvez, né? Em alguma medida, isso talvez já exista, por exemplo, nos casos de omissão de receita, que a gente tem multa qualificada, gravada e assim por diante. Então, multas podem chegar até 225%, o que seria bastante grave, sobre o valor do tributo devido. Mas eu concordo com você. Se a gente está falando que toda a tributação, e aí não só, né, depende de uma riqueza, ou seja, depende da geração de uma riqueza, independente do nome jurídico que a gente vai dar disso, essa riqueza, para que haja esse recolhimento, talvez esse seja um caminho. De multa. É uma multa, talvez uma glosa, se for crédito, despesa, né? Se for despesa, e aí se torna indedutível, e aí multa agravadíssima em relação a isso. Mas isso é o que pode ser. Como é que é atualmente? Porque Não é. Isso já isso que eu é em queria caso... perguntar. Para despesa, mas não para entrada, nesse caso. Não, para a entrada que é omitida, sim. Sim, normalmente os casos de autuação com omissão de receita já é tributada e aplicável normalmente, pelo menos no âmbito administrativo, a gente tem isso bastante presente, até 225% sobre o valor do tributo incidente sobre essa omissão. Então, já é bastante grave. Mas, de novo, no ponto da Tati, é difícil você conseguir provar, pegar, é um conjunto probatório de que houve essa omissão. E a justificativa da multa seria decorrente do ato de corrupção Então, e não simplesmente da omissão de receita. Mas a intervenção penal não resolve esse problema, absolutamente. Não, pelo da contrário. prova. Da prova. É. Quer dizer, ela não vai nem descobrir a infração, a não ser em casos, por exemplo, o que está acontecendo agora, estão se descobrindo atos de corrupção pública e talvez algumas, como corrupção privada em si não é crime no Brasil, não convém a gente, né, fazer essa afirmação, mas estão descobrindo saída de valores para pagamento de facilitações ou benefícios que poderiam ser corrupção privada, que já são lançados nos livros fiscais de forma errada. Sim. Quer dizer, o direito tributário agora, em alguns efeitos da Operação Lava Jato, por exemplo, vai ter um efeito de sancionar a corrupção privada que o direito penal nem prevê. Indiretamente, né? Porque vai glosar Sem todas as essa nexo despesas causal. É. e isso vai causar multas agravadas, etc. Então, não acho que esse argumento da prova ele também vale para o direito penal. Mas aí a gente já teria a solução, então. Porque Já. se eventualmente... né? Já. Porque Bastaria usar. Exato. Bastaria Não, usar. e se usa, no caso de omissão de receita. Agora, você não tem o nexo de uma multa, porque a tributação não daria para ser, porque senão ela seria utilizada como penalidade. Isoladamente não verdade. pode. Sim. Mas de uma multa mais agravada porque aquele valor, aquela entrada decorreu de um ato de corrupção. Aí Isso você não precisaria tem. da definição penal, aí não tem. Então, porque você tem que, né, emprestar. Mas no penal também precisaria comprovar o dolo. É, Não na tem. Corrupção culposa não tem, né? Pega. Eu vejo da
forma, se você depender só dessas medidas, hoje a gente vê o governo lançando diversos benefícios para pagamento, tudo. A empresa pode até se organizar a ponto de ficar discutindo administrativamente uma multa dessa, sai um benefício de pagamento, uma anistia, alguma coisa do tipo, ela acaba nem arcando financeiramente com esses valores. Então, acho que se for uma forma de você tentar coibir essa prática, eu acho que o direito tributário ele não tem essa finalidade assim na sociedade. Até para trazer uma nova cultura ou trazer de uma forma, como que eu posso dizer, bem objetiva que essa prática tem que ser coibida. Então, eu não sei, até eu, de uma visão leiga, que eu sou tributarista, eu entendo que deveria ter um tipo penal para a corrupção passiva. Né? Mas olha só, nesses casos, por exemplo, da despesa indedutível e da omissão de receita, as duas condutas são crimes tributários. São crimes tributários. Recebem uma pena muito mais alta do que a sugerida no Código Penal para a corrupção privada. Sim. Sim. Então, já tem uma resposta penal. Só que se ele paga, extingue a punibilidade. Sim, extingue. Acabou. Não fala. Não necessariamente você evita a conduta, né? Será que não? Não sei. Não sei, assim, a gente não tem muitos estudos de efetividade. É a questão da prova de autodenúncia, né? É. Assim, que é discutível. A gente não tem muitos... A gente não sabe o quanto a extinção da punibilidade pelo pagamento faz com que pessoas que não cometeriam crimes comecem a cometer. Uhum. E não sei quanto também o sistema de escrituração eletrônico vai melhorar. Vai ter muito mais impacto do que qualquer lei penal. A minha impressão, e aí dentro da linha de pesquisa que eu tenho de troca de informações tributárias, não só internacionais, mas todo esse cruzamento que a tecnologia hoje da sociedade em rede nos traz, de cruzamento de declarações, cruzamento de números declarados, tanto para o contribuinte, como fontes pagadoras, como substitutos tributários e tal. Isso faz com que haja uma malha de informações e cada dia mais seja difícil a pessoa que vá contra uma conduta indesejada consiga se safar. Isso é fato, assim, é uma coisa que eu efetivamente acredito. E até nesse ponto, na verdade, o direito tributário tem uma grande vantagem sobre o direito penal, porque como vocês não têm que provar dolo e culpa, a prova é mais fácil, vocês podem ir em cima da pessoa jurídica, nós não. Sim. A gente tem que provar responsabilidade individual e subjetiva. Então, aí, na verdade, a prova no penal é muito mais difícil para efeitos de uma condenação do que num procedimento administrativo. Mas só para retomar um pouco a fala do Mário, ainda que haja essa punição, digamos, indireta, e eu não necessariamente concordo com a criminalização, mas o fato de você ter um tipo penal para a corrupção privada, lá no Código Penal, dizendo que é impune a pena e tudo mais, eu acho que ela tem uma função que o direito tributário não alcança, porque é muito indireta nessa construção da cultura de um ambiente mais moralmente aceitável. Né? Então, não sei se é o caso, ou se o direito penal também deve se prestar a isso, a atender essa demanda de se fornecer qual é a conduta adequada. Mas esse problema o direito tributário não resolve, do cultural. Né? Porque é muito indireto, porque não tem nexo da penalidade, a não ser que você estabelecesse uma norma nesse sentido. Então, se ficar comprovado que é dinheiro proveniente de corrupção privada, então a multa obrigatoriamente vai ser agravada em 200 ou em 300, para colocar uma penalidade mais alta. Mas aí você teria que ter o conceito de corrupção privada. Pois é. Isso, Exatamente. Tributário. Sim, e é uma prova de que funciona. Comentando aqui com a Lie, o processo sancionador CVM funciona. A gente vê e pega na parte mais sensível das pessoas, né? O bolso, né? Ou a cassação de eventual licença para gerir ou licença para atuar. Na minha opinião, o processo sancionador do CVM, aí ali pode até me corrigir, é bastante eficaz e talvez seja algo que a gente possa olhar para se inspirar.
ou como ponto de partida, enfim. Uma observação na questão que ali colocou da cultura, eu acho que a criminalização por si só ela não muda a cultura, se ela é inefetiva. E a gente vê existem muitos tipos penais aí estabelecidos e nem por isso eles têm sido capazes de mudar a cultura, né? Eu acho que é preciso que haja se verifique o que é mais efetivo. E muitas vezes punições administrativas, o exemplo que foi dado agora da CVM, por exemplo, podem levar a essa mudança. Acho que a questão, no caso da concorrência, por exemplo, o mais importante é a transparência do jogo, né? Se não há um dano efetivo, ainda que o cidadão tenha pago lá para que o outro sirva a cerveja dele, não sei se seria o caso de criminalizar, né? Então, acho que não adianta criminalizar e depois não ter efetividade, porque, ao contrário, se há uma criminalização com um sentimento de impunidade, isso vem de encontro ao que se pretende, né? Eu acho que e a gente tem exemplos, a gente estava dando exemplo aí de normas, o Brasil internalizou uma série de convenções internacionais sobre corrupção, já desde 97, não é isso? Nem por isso as coisas mudaram, parece que se agravaram, agora estão sendo mais expostas, né? Então, acho que é uma questão de valoração e de o que é efetivo, enfim, que leva a um resultado que mude, que desestimule as pessoas, essa conduta, né? Só esclarecendo, se não me engano, essas convenções não se aplicam diretamente, né? Esses tipos não existem, né? O Congresso teria que aprovar a lei se contivessem esses tipos, né? Então, nesse caso, o Brasil estaria desrespeitando esses documentos internacionais. E eu também não sou internacionalista, não sei direito até que ponto quais seriam as sanções. E eu acho que a lei anticorrupção ela cumpre apenas parte desses, pelo menos da 97, né, da OCDE e da ONU, porque, se eu não me engano, as convenções prevêem a punição individual das pessoas mesmo, e não só da pessoa jurídica. A gente teve a reforma no Código Penal em 2002 para atender a Convenção da OCDE, parcialmente, que pune a corrupção de funcionário público estrangeiro. Então sim. Então, os artigos 337B, C e D. Sim. Nunca vi um caso. Nunca. Desde 2002. Nunca vi. Já procurei. Falo que é o artigo mais fácil de comentar do Código Penal. Não tem nada. Não tem nada. Nem caso. Não tem nada. Então, esse nunca foi aplicado. E, assim, apenas para reforçar ou colocar lenha na fogueira da questão da via administrativa, a 12846 é uma lei de corrupção para o setor privado, embora relacionada a atos ilícitos contra a administração, sancionador, que está impondo um novo código moral, está tendo esse efeito de incremento, alimento ético, né? E não é uma lei penal. E, realmente, a gente usa muito esse argumento da inefetividade da lei penal. O maior exemplo mais clássico e mais fácil é a lei dos crimes hediondos, que nunca surtiu o efeito desejado. Então, acho que as normas jurídicas têm, talvez, até a função de reafirmar valores éticos, condutas éticas que sejam importantes para uma sociedade e transformá-las em uma infração jurídica. Mas tenho muitas dúvidas se esse papel cumpre só o direito penal. E até uma questão que acho que o Mário falou aqui, eu sempre brinco isso com os meus alunos não penalistas. Quando a gente fala que uma conduta não deve ser criminalizada, não quer dizer que automaticamente ela é bacana, é legal, todo mundo devia praticar. Ela só não deveria ser um ilícito penal receber a sanção penal. Então, é só isso mesmo. Eu faria só um outro comentário. Esse debate aqui, até a própria composição da mesa, o segundo evento, ele mostra o quão complexo é, porque a gente, para falar de um tema como corrupção privada, a gente une pessoas de especialidades diferentes, porque eu acho que a gente está sob o manto aí do combate à corrupção, a gente percebe a necessidade de compreender o nosso sistema, para começo de conversa, né? A gente entendeu que até então não tinha uma compreensão mais holística
dentro do funcionamento do nosso sistema. Eu acho sensível a gente partir de determinadas conclusões. A gente conhece pouco o sistema, a fala de Elô, né? Quantas pesquisas a gente tem para entender isso, porque é a nossa perspectiva de academia. A gente acha que precisa entender antes de agir, quando, né, muitos não partem disso. Mas eu discordo do César de dizer que o fato de uma determinada norma não ter efetividade, ela deveria ser descartada. Eu não acho que a gente, dentro do direito societário, temos um batalhão de normas que não tem pena, não tem sanção, por exemplo. Não são efetivas, mas estão ali, porque, às vezes, uma determinada sociedade ela vai ter um momento no qual ela é madura o suficiente, ela tem instituições fortes o suficientes para dar o enforcement necessário para aquela norma. A gente, nessa nossa incompreensão do sistema, também tem, por exemplo, disfunções no mercado de capitais. Eu tenho uma série de ilícitos em que eu nunca vou saber o resultado, porque aquilo foi objeto de um TAC. Né? Você não tem essa repreensão social. Eu acho que a gente não parte do pressuposto, nessa altura do campeonato, mais de que uma norma é capaz de mudar uma conduta. Né? No mesmo exemplo de casamento gay, a corrupção não é a existência da norma tal que vai ter uma correlação direta com uma grande revolução cultural. Acho que é muito maior, porque né, nós somos um conjunto muito mais difícil de entender e funcionar do que uma relação direta. Mas eu acho que esse é um pedaço de um debate que, para uma reflexão sobre corrupção privada, talvez a resposta dada a partir de uma ótica específica, seja ela penal, seja concorrencial, societária, tributária, ela não vai ser mais suficiente. Eu acho que dentro do direito a gente tem um encastelamento dentro de especialidades ainda. A gente fala que não tem multidisciplinar, mas tem na aproximação de questões que são multi, como essa. Então, daí a dificuldade de uma resposta. Eu sou administrativista, né? E eu tenho percebido, principalmente em decorrência da lei anticorrupção, que o direito administrativo tem se apropriado de algumas ferramentas do direito penal, né? E, curiosamente, no caso da lei anticorrupção, eu tenho uma certa dificuldade de assemelhar os atos tipificados, né? Ali descritos no artigo 5º, e a relação de imposição à sanção a responsabilização objetiva, sim, das empresas que praticaram aquele ato. Eu sei que existe para o direito penal, isso será uma aberração jurídica, né? Sim. E muitas vezes até na questão da responsabilização das relações de grupos econômicos, as sociedades controladas, controladoras. Mas sobre o aspecto de como o direito administrativo tem utilizado essa ferramenta. Uma pergunta para você, professor. Como que você enxerga essa questão das condutas, a maneira que elas são tipificadas ali na lei anticorrupção? Assim, primeiro, eu não acredito em responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, eu acho que quando a empresa, através dessa representante, cometem crimes, é o direito administrativo que tem que cuidar, né? Através do direito administrativo sancionador. Mas o fato de não ser direito penal não significa que se abandonaram todos os princípios, ao menos análogos ao direito penal. Então, eu acho que esse ramo, direito administrativo sancionador, tem que ser desenvolvido e os princípios têm que ser delimitados, têm que ser enumerados, e essa responsabilização objetiva, isso eu não vejo com maus olhos. Eu acho que não tem que ter o rigor, né, das garantias penais, né, penais constitucionais, mas também não tem que ser tão solto, tão brando como eu enxergo também na lei anticorrupção. Eu não acho que a responsabilidade tem que ser tão objetiva igual a responsabilidade do Estado, por exemplo.
aquele trecho que eu te mostrei, eu não concordo que a responsabilidade da empresa seja assim tão objetiva. Eu acho que um nexo, assim, uma espécie de princípio da coabilidade aplicável às empresas, ou, né, pessoa jurídica, é possível de ser construído, né? Mesmo fora do direito penal. Eu não sei em que nível está a discussão, né, científico do direito administrativo sancionador, mas eu acho que esse ramo do direito é importante e tem que ser desenvolvido com um conjunto de princípios próprios, um conjunto de regras próprio. Se confunde imputação objetiva, teoria da imputação objetiva, com responsabilidade objetiva. São coisas completamente diferentes. E nessa obra é igualado as duas coisas, é confundido isso, e isso é um erro grave, né? Assim, uma pesquisa rasa de direito penal, né, mostraria que são coisas diferentes, né? Que teria primeiro uma curiosidade, até a questão da corrupção de funcionário público estrangeiro, eu nunca tinha visto. Tem até um relatório periódico, até não lembro qual a periodicidade, que, em cumprimento de acordos internacionais, o Brasil faz um relatório. Há pouco tempo havia dois inquéritos, que eu lembre, não estava quais são. Legal. E já tem uma ação penal, inclusive. Que legal. É sigiloso, lá no Rio de Janeiro. Por isso, normalmente, não é trazido à tona, assim. Mas fase inicial também. Outra coisa que se conecta com... Até estavam falando com a questão de prova. Existe, isso já na corrupção do particular. Existe algum mecanismo em outros ordenamentos relativo, por exemplo, à ocultação dessa corrupção? Por exemplo, penso numa instituição financeira que faz um empréstimo, que em verdade não é um empréstimo, é o dinheiro que está indo para lá. Existe algum tratamento específico de lei estrangeira ou coisa do tipo? Em relação ao que? Em relação a... Uma ocultação desse crime uma lavagem... Sim. Se existe alguma coisa específica a esse tipo, ao tipo penal de corrupção particular. Olha, não sei te responder, mas eu acredito que sim, porque essas leis, essas convenções são mais amplas, né, do que... Então, há vários delitos e normas conexas, né, inclusive de lavagem de dinheiro, né, por exemplo. Se não seria uma geral, quer dizer, se teria algum tratamento específico nesse caso, isso que eu queria saber. Não sei exatamente de falar. Mais questões? Então, eu vou encerrar. Queria agradecer muito a presença de todos, do Adriano, especialmente, mas os demais professores, alunos, outros profissionais que vieram aqui. Foi uma excelente nossa segunda rodada de corrupção e tributos. E peço ao pessoal do mestrado ficar mais um pouquinho só para eu passar uns recados, ok? Muito obrigada a todos.